Oi, gente, boa noite. Está começando hoje a nossa live. A gente está aqui com a Kátia Félix, ela é psicopedagoga, né, Kátia? Isso. E a gente quer falar um pouquinho hoje qual é o papel que o psicopedagogo tem na orientação de pais, de crianças. A Kátia vai entrar um pouquinho mais nesses detalhes. Então, já convidem as pessoas que vocês conhecem para participar da nossa live, para saberem um pouquinho mais de como acontece o trabalho do psicopedagogo, principalmente porque agora aqui no consultório a gente está com a Kátia todas as sextas-feiras atendendo, ela tem agenda aberta e então fica aí o convite também para vocês virem aqui, conversarem com a Kátia, tomar um café com a Kátia, para conhecer um pouquinho o trabalho dela também, tá bom? Cláudia, muito obrigada pelo convite. Aproveito para pedir que vocês compartilhem aí com os seus amigos, convidem as pessoas para elas conhecerem o que é psicopedagogia, porque ainda é um tabu. Muitas pessoas não sabem o que um psicopedagogo faz, né, qual é a importância dele, que um psicopedagogo não é um reforço escolar. Então tudo isso nós iremos conversar. Enquanto isso, nós vamos dar aí uns 2 minutinhos para você convidar aquela pessoa que precisa, que tem um filho ou um parente que precisa de acompanhamento psicopedagógico e não sabe o que é. Então vamos convidar uns 2 minutinhos aí, enquanto nós vamos convidando nossos amigos, tá, pessoal? Isso. E até também para quem tem dúvidas sobre o que é o trabalho do psicopedagogo, não é, Kátia? Isso. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem o porquê levar o filho ao psicopedagogo. Então, assim, e como que a gente identifica, isso a gente vai falar durante a nossa live, mas como que a gente vai identificar quando uma criança tem necessidade desse acompanhamento? Né? Pois é. Ó, a Lisiane, que entrou, ela também é formada em pedagogia. Seja bem-vinda, Lisiane. Então, pode contribuir, se quiser fazer alguma pergunta, fazer uma colocação para contribuir com a live, será muito bem-vinda. Isso, gente. E mandem as perguntas, vão mandando as perguntas. A gente tem algumas perguntas que eu deixei a caixinha no Stories. Então a gente já tem algumas perguntas, né, Kátia? Isso. E a gente vai respondendo durante a live. Se vocês quiserem mandar mais perguntas, é só ir mandando aí e a gente vai conversando aí durante a live, tá bom? Entrou também a Vanessa. Oi, Vanessa. A Vanessa foi minha estagiária, uma pessoa muito querida. Obrigada por estar prestigiando a nossa live nessa noite também. E então, Kátia? Mais um pouco. Mais um pouco? Então vamos começar. Eu vou começar então agradecendo a Cláudia por nós resolvemos inclusive estar aqui hoje no consultório, que é o local que nós iremos trabalhar juntas, né? Inclusive, quando se fala em educação inclusiva, em processo de aprendizagem, também se fala em acompanhamentos multidisciplinar, porque em alguns momentos terão pacientes meus que irão precisar de acompanhamento psicológico, né? E terá momentos que alguns pacientes da Cláudia precisará de acompanhamento psicopedagógico. E quando se trabalha em conjunto com os profissionais, o ganho para a criança é muito maior, porque os profissionais vão conversar, então cada um fazer uma coisa, vai haver uma união, né? De diálogo, uma troca, uma conversa sobre o que nós vamos fazer. Cláudia, o que você está fazendo? Kátia, o que você está fazendo? E isso vai enriquecendo porque todos falam a mesma língua, então a criança não fica perdida, né, com uma terapia e outra terapia. Então acaba se complementando o atendimento. Então a nossa parceria também foi com esse objetivo de oferecer um serviço de qualidade e que pudesse atender a criança de uma maneira integral através
das nossas reuniões, que nós iremos fazer com frequência para discutir os casos e ver a melhor forma de trazer ganhos para as crianças. E também, né, Kátia, com a vantagem de ser no mesmo lugar. Isso aí. Né? Que também facilita, né? Muitas vezes facilita para os pais poderem trazer, né? Para a criança também, algumas crianças se adaptarem ao ambiente, né? Porque a gente sabe que algumas crianças, né, dependendo do transtorno, vamos citar aqui, por exemplo, um autista, né? Ele tem dificuldade de se adequar, não todos, claro, né? Mas alguns têm uma dificuldade de se adequar a um ambiente novo, a pessoas novas. Então, assim, o simples fato de ter duas profissionais no mesmo ambiente já é um facilitador também do tratamento. Isso, é verdade. Inclusive, eu vou ler aqui uma pergunta, já vou responder, que foi colocada lá nos stories da Cláudia. Deixa eu localizar. A Isabel, ela colocou a seguinte pergunta: quando saberei que meu filho precisa de atendimento psicopedagógico ou reforço escolar? Porque existem pessoas que ainda fazem essa confusão de achar que a psicopedagogia é um reforço escolar. E muitas vezes os pais perguntam, né, quando ligam para pedir informação, eles perguntam: mas você é psicopedagogia com reforço escolar? Então eu sempre explico que não. São ações completamente diferentes. O reforço escolar, normalmente ele passa exercícios, né, de treino para a criança aprender a fazer determinada tarefa. Então, se ela tem dificuldades de ler, ele vai para o reforço escolar, o profissional vai lá e manda a criança ler o tempo todo, constantemente. Na psicopedagogia, quando a criança ela chega com algum déficit, por exemplo, de leitura ou de escrita, a prática é diferente. Lógico que nós iremos fazer a criança fazer uma leitura, mas existem estratégias próprias para isso. Por exemplo, eu jamais vou pegar um livro e falar para a criança: lê aí, fica lendo. Então vai ficar 50 minutos lendo para mim. Não. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma receita? E aí eu trago a receita, aí a criança precisa desenvolver aquela receita. Normalmente são coisas que não precisam ir ao fogo. Salada de fruta, eu já fiz brigadeiro que não precisa ir no fogo, que é uma delícia, né? E aí a criança tem uma motivação para ler, porque ela tem um objetivo de fazer aquela receita. Então isso você estimula, são estímulos cognitivos que a criança no final ela vai ter uma recompensa. Nossa, no final vai comer a frutinha, no final vai comer o brigadeiro. Então, esses estímulos, e aí você começa a trabalhar com a criança a leitura, a interpretação, a medir, por exemplo, a receita, ela aprende até a matemática ali nesse meio, porque precisa medir para colocar. E o legal é que, assim, aprende também pela aplicação prática, Isso. Né? Não é só pelo conceito de 2 mais 2 ou 3/4 de xícara, né? Que, assim, eu até hoje tenho dificuldade com isso, né? Mas a gente vai aprendendo isso na prática, né? Então, assim, quanto antes a gente começa a desenvolver essa noção, melhor fixa esse conhecimento também, isso. Né? A conexão cognitiva, ela fica muito mais fortalecida. Isso gera interesse também, né? Porque quando a gente fala de leitura, não é simplesmente fazer decodificação de letras, né? V com A, vá, N com Ené, não é isso. Quando nós falamos de leitura, a gente quer colocar o sujeito de uma maneira integral. Ou seja, ele tem que fazer uso daquilo que ele está lendo. E aí, se você põe uma leitura que não tem significado nenhum, é o que acontece muito. Por que eu tenho que ler a história do fulano de tal? O que isso vai mudar na minha vida? Para que eu quero saber disso? Então, tem que colocar que a criança ela perceba que o uso daquela leitura vai ser útil para ela em algum momento. Então, por exemplo, para eu cozinhar, se ela já gosta disso, eu preciso ler para criar uma interpretação, para eu poder executar a receita. Eu já fiz também reportagem. Pedi que a mãe me arrumasse a criança todinha, fiz uma bancada e dei um texto para ela ler, gravei aquilo.
E toda vez que a criança erra, errou, corta de novo. Então, isso você vai estimulando a criança a ler. Então, ela queria ler porque ela queria ficar bem no vídeo, ela queria que a fala saísse bem feita. Então, são estímulos que você vai trabalhando para que a criança tenha o gosto pela leitura, tenha o prazer pela leitura. Que no reforço escolar não tem esse compromisso, é simplesmente execução de tarefas. E na psicopedagogia é reflexão sobre o que você está fazendo. Então, quando a criança ela erra, né, digamos assim, né, que a gente sempre, na minha visão profissional, não existe erro, existe tentativas e formas de pensar. Então, ele está construindo o pensamento, ele está construindo o conhecimento. E para isso, vão ter momentos que ele vai se equivocar. E aí, quando ele erra, né, vamos colocar, ele erra, eu sempre faço ele refletir, por que você errou? O que você errou? Não simplesmente dizer, está errado, a resposta é essa. Então, o trabalho é diferente da psicopedagogia, porque a gente trabalha com a reflexão, com o pensamento crítico, com as conclusões, para ele saber, para eu entender como ele chegou naquela conclusão, porque às vezes é legítima a forma que ele pensou. E aí, de repente, do que ele pensou, a gente pode extrair uma outra coisa para ensinar a ele. Então, sempre as informações estão muito conectadas, né, Cláudia? Sim, sim. E o mais bacana também é que, indiretamente, a gente acaba trabalhando a autoestima da criança, né? Quando a gente ensina para ela que tudo bem a gente cometer um erro, né? Porque a gente vê bastante, Kátia, assim, na minha prática eu vejo bastante adultos que não admitem errar, sabe? Que assim, exigem aquele perfeccionismo todo, né? E isso a gente vê até em crianças muito pequenas, né? Principalmente com essa questão que hoje a gente ainda tem nas escolas, essa cobrança por nota, pais que cobram nota, né? Que tem que estudar muito, tirar notão o tempo todo. Então, às vezes, a criança não atinge aquele ideal e ela vai começando a se achar incapaz, né? Então, assim, não é porque você errou que você não saiba ou que você não vá conseguir aprender, né? Então, isso é sempre deixado muito claro para a criança, né? Dentro desse processo de ensinar, né? Acho que quem que é a frase? Aprender a aprender, é Paulo Freire? Sim, acho que sim. A gente precisa aprender a aprender, né? Não é algo assim tão natural como a gente pensa, né? Tá indo para a escola, com tal idade vai ler, com tal idade vai escrever, tem que passar pela letra de forma, pela letra cursiva e assim vai, né? E muitas vezes, ok, né? Assim, a gente tem, eu tenho assim vários exemplos de crianças que, por exemplo, assim, elas não tiravam, o professor não considerava um trabalho, por exemplo, porque ele já tinha aprendido a letra cursiva, mas ele escrevia em letra de forma. Mas não porque ele não soubesse a letra cursiva, mas porque ele achava mais bonita a letra de forma. Então, assim, o quanto muitas vezes o ambiente acaba obrigando a criança a agir de determinada maneira, né, Kátia? Sem levar em consideração essa particularidade, esse desejo próprio da criança, né? Eu não quero ler esse livro porque eu não gosto de, sei lá, romance, eu prefiro aventura. Então, assim, enquanto a gente também acaba boicotando esse desenvolvimento das crianças. E isso também essa necessidade, né? Porque vamos pensar um pouquinho, né? Faz uma reflexão. Qual a diferença da criança escrever em letra cursiva ou escrever em letra de forma? Quantos adultos não utilizam a letra cursiva? Que o adulto é permitido. E nisso, por exemplo, às vezes, né, isso é muito discutido na educação, do que é importante mesmo, o que é relevante e o que não é. Será que é só seguir protocolos? E aí você tira a autonomia da criança. E aí o que acontece? Adultos inseguros, gente. Porque ele vai sempre achar que ele só pode fazer as coisas de um único jeito. Eu não posso fazer de outro jeito, porque a criança ela é condicionada. E quando ele vai se tornando adulto, ele vai levando esses condicionamentos para a vida adulta. Que é muito difícil ele quebrar esses tabus para construir uma
uma nova forma de aprendizagem. Uma nova forma de pensar, de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas. É verdade. Tudo isso influencia, sim, né, no desenvolvimento do adulto também. Chega na faculdade, é uma insegurança generalizada. Sim. Porque aí eles são jovens, né? Vamos colocar, estão com 18 anos entrando na faculdade e não conseguem ter senso crítico, não conseguem construir o próprio conhecimento. Sim. Estão sempre esperando que o professor dê a resposta, dê a dica, dê o pulo do gato. Dê o pontinho a mais no final do semestre. Exatamente. Porque assim, a faculdade, né, quem passou pela faculdade, pelo ensino superior, cada vez mais, né, a gente está sendo exigido das pessoas, dos universitários, autonomia no estudo. Né? Não tem mais aquela coisa do ensino médio, né? Você vai estudar de tal página a tal página, né? Não, o professor passa lá os slides dele e a gente tem que correr atrás de complementar aquele conteúdo, né, para a gente poder se aprofundar um pouco mais naquele conhecimento. Né? Então, assim, uma criança para quem sempre foi dada tudo de mão beijada, você não sabe fazer, deixa que eu faço, e isso é muito grave, né? Porque a gente adulto, a gente não tem paciência com a criança. Né, vamos fazer de novo, vamos, né, apaga e faz de novo. O adulto não tem essa paciência, o adulto é um ser apressado, né, e a criança é todo no tempo dela. E aí a gente diz, você não sabe fazer, o que eu faço? Né? Não, você não sabe fazer, vai desse jeito mesmo. Né? Então, assim, e a criança, quando ela chega num estágio mais avançado dessa carreira acadêmica, né, chegou lá na faculdade, o que ela vai fazer? Né, se ela não aprendeu a aprender. Exatamente. Então, é um questionamento que a gente precisa fazer. Exatamente. E aí, quando chega no mercado de trabalho, isso tudo vai virando uma coisa, vai desencadeando outra, né? Sim. E aí ele se forma, o que acontece muitas vezes, de pessoas com nível superior que são mal formadas, que chegam no mercado de trabalho e elas são péssimos profissionais, porque elas foram condicionadas a fazer somente aquilo que lhe é ordenado. Escreve letra cursiva, escrevo. Escreve letra bastão, escrevo. O questionário está aqui, decora esse questionário e responde as perguntas. Ou seja, ele não reflete sobre o que ele pensa, sobre o que ele escreve, ele faz réplicas do professor. Então, essa falta de construção, e é isso que acontece com muitas crianças que apresentam muita dificuldade para ler. Uhum. E, Kátia, peraí, vou fazer uma pergunta. E quando que a gente pode identificar quando a criança tem uma dificuldade, por exemplo, de escrita ou de leitura? Porque, assim, a gente tem muitos casos de disgrafia, descalculia, dislexia. Como que a gente consegue diferenciar uma dislexia ou qualquer coisa nesse sentido de uma dificuldade mais básica? Entendi. Essas dificuldades, quando chega para os transtornos, é tudo que é demais, muito. Então, por exemplo, a gente também não pode comparar uma criança 100% com outra, porque cada criança tem um jeito. Então, por exemplo, normalmente as crianças, quando estão no processo de alfabetização, elas fazem a letra espelho, ou seja, ao invés de colocar a barriga do B para um lado, coloca para o outro. Mas isso é quando está no processo. Mas quando você vê que isso está sendo recorrente, a criança sabe como é a letra, mas na hora de reproduzir ela inverte, já tem que começar a prestar atenção, a ficar em sinal de alerta. Quando ela tenta, até você vê que tem crianças que se esforçam, que ela tenta, eu sei como é o B, é Bá, mas na hora de reproduzir, ela reproduz o contrário, os números, ou ela consegue identificar os números, mas não consegue fazer a reprodução do cálculo matemático daqueles números. E aí é o momento de refletir, nossa, mas está muito. E chega um momento que acontece às vezes que a criança tenta, ela não consegue, aí vem a rejeição. Não quero saber, eu sou burro, eu não entendo. E às vezes a família, na hora da irritação, acaba
falando coisas que não deve para a criança, e a criança internaliza aquilo e acha que não é capaz de aprender. Então, quando está em excesso, porque quando é algum déficit ou transtorno, não escolhe lugar. Ele vai ter aquele comportamento em qualquer lugar, em qualquer situação. Igual quando se fala de déficit de atenção, né? Que não é seletivo, ele vai ter déficit de atenção só na escola. Não, quem tem o transtorno, o déficit, é em qualquer lugar. É numa conversa informal, não é, Cláudia? Sim. É num bate-papo, é num jogo que ele se perde, mesmo que ele goste de fazer aquilo. Então, é diferente. Então, é tudo que você percebe que está muito, assim, não, está demais. E também, né, Kátia, o prejuízo que isso traz, né? Porque, assim, falando um pouquinho do déficit de atenção, né, que você deu um exemplo, o déficit de atenção, a criança é desatenta em casa, em qualquer lugar, e realmente, assim, o prejuízo que isso causa, né? Porque é uma criança que as outras não vão querer ficar perto, né? Que a mãe não tem paciência mais, porque, eu falo com esse menino não me escuta, mas não é que ele não escutou, né? Na escola, esse menino, ele é muito distraído, ele levanta toda hora, Então, assim, junto com os transtornos e, né, os déficits, vem também de quebra aí nesse combo essa questão do prejuízo do funcionamento da vida cotidiana da criança. Isso. E quando tem a reprovação, gente, que o aluno fica retido na série, se torna muito mais difícil, porque ele vê os colegas indo e ele ficando. É aquele baque na autoestima de novo, né? Exatamente. E também, se isso se repete com frequência, ele vai ser uma criança grande no meio de crianças pequenas. E aí vai chegar um momento que ele não vai querer ir mais para a escola. Sim. Então, quando você identifica, mesmo seu filho pequeno, que tem alguma coisa diferente, procure os profissionais. Se for um psicopedagogo, procura. Se for um psicólogo, se for um neuro, se for um terapeuta ocupacional, procura esse profissional o quanto antes. Porque quanto mais novo a criança tiver o acompanhamento, melhor para ela, para o desenvolvimento. Então, a gente consegue fazer com que ele consiga acompanhar as outras fases da vida dele. Mas quando tem uma lacuna muito grande de espaço, que a criança já teve todo o dano emocional, é mais difícil, porque você aí vai ter que vir o psicólogo para trabalhar essas questões emocionais com ele e o psicopedagogo para trabalhar as questões cognitivas. Mas o meu trabalho não se limita à cognição, a gente trabalha também com a parte emocional das crianças também, porque é necessário. Se não tiver afetividade, não aprende também. Exatamente. Se chegar, eu for um general que ficar, faz isso, faz aquilo, de uma maneira que não tenha ludicidade, não seja dinâmico, não seja interessante, que a criança chegue no consultório ou o adolescente já chega, ai que saco, a mesma coisa da escola, não funciona, gente. Então, eu sempre explico para os pais, o meu trabalho é lúdico. Sempre eu vou fazer alguma coisa, alguma brincadeira, alguma atividade para que fique interessante, porque o atendimento psicopedagógico clínico não é reforço escolar e não é a escola. Sim. E outra coisa, né, Kátia, que eu acredito que você também deva receber críticas, né, assim como eu, porque assim, quando a gente atende criança, a gente precisa desse lúdico, né, porque é por meio do brincar que a criança aprende, que a criança assimila, que ela faz associações, né, e muitas vezes as pessoas dizem, mas vai pra terapia só pra brincar, né, então assim, mesmo o filho vem aqui só pra brincar, e assim, aí a gente tem, né, a gente precisa explicar, né, que tanto na psicopedagogia quanto na psicologia, o brincar, ele tem função, né? Não é o brincar por brincar, né? Não é um brincar livre. É claro que tem o momento da brincadeira livre, né? Porque a gente precisa ver aquela criança se expressando, né? Enquanto indivíduo, né? Mas a gente também tem as brincadeiras estruturadas,
as brincadeiras guiadas pelo profissional, porque a gente sabe o que eu estou querendo perceber, o que eu estou querendo avaliar nessa criança. Então eu sei que determinada brincadeira vai me trazer isso, né? Vai me ajudar, vai ser um instrumento para me ajudar a chegar onde eu quero, né? Não é que a brincadeira vai dar, ele tem déficit de atenção porque ele brincou desse jeito. Não é isso, não é raso nesse nível, né? Então assim, a gente vai colhendo informações durante a brincadeira, né? Isso é bem importante também da gente esclarecer. E do desenho também. Na avaliação psicopedagógica tem um momento que nós fazemos a avaliação dos desenhos para saber qual é o vínculo da criança com a escola, qual é o vínculo com ela mesma e qual é o vínculo que ela tem com a família. Então eu vou contar um caso de uma criança, não era nem uma criancinha, né? Já era um pré-adolescente, que eu pedi que ele fizesse o desenho a planta da sala de aula dele. E ele não fez com muito capricho, fez de qualquer maneira. E depois eu pedi que ele contasse um pouco, né? O que você fez? Qual foi o desenho? Então ele não colocou muita riqueza de detalhes, foi bem raso no que falou. Quando eu pedi para ele escreve uma frase ou o que representa esse desenho da planta da escola. E aí ele foi escrever o lixo. Então isso foi o que me chamou muita atenção. Fazer lixo, por quê? E aí ele não quis muito falar. E normalmente eu faço a anamnese quando já está no meio da avaliação para frente. Não faço no início. Então a partir quando eu fui fazendo a anamnese com a mãe, eu fui percebendo que aquela criança ela sofreu vários traumas na escola, desde pequenininho. Traumas horríveis. Então, que justificou a percepção dele em relação à escola. Então, ele detesta a escola e para ele a escola é algo ruim, né? Porque lixo não é uma coisa boa, né? Vamos colocar assim. Ele quis remeter o pior que ele pôde através do que ele falou. Então, quando se faz a avaliação, só um desenho, não é só um desenho. A criança se expressa, o adolescente se expressa através do desenho. Você consegue perceber quando o professor maltrata. Várias vezes a criança desenhou, eu percebia pelo desenho que o professor não era legal. Quando eu fazia a anamnese com a mãe, que a mãe relatava algumas questões, aí eu confirmava, viu? Então é isso. Então, a forma como a criança representa o seu desenho diz o que ela sente. Teve um outro caso que a criança foi e eu pedi que ela desenhasse, por conta da idade, né? Desenha alguém ensinando e alguém aprendendo. E ele não desenhou a professora, ele me desenhou. E aí eu assim, porque nenhuma criança nunca tinha feito isso. Eles sempre desenham o professor. Mas era outra criança que teve uma série de problemas na escola. Teve professor que falou na cara dele que ele era burro, que ele era idiota, e daí para pior, por incrível que pareça. E então, como ele percebeu em mim alguém que realmente se importava em ensinar, ele me enxergou como uma referência. Então, por ali, né, lógico que eu fiquei feliz, mas eu também fiquei preocupada, porque a referência de educação seria o professor, porque ele fica 50 minutos comigo uma vez por semana. O professor fica 4 horas, 5 vezes na semana. Então, por aí a gente também percebe que não tem vínculo positivo com a escola. E aí você tem que fazer todo um trabalho com o psicólogo, com o psicopedagogo, junto com a escola, para ressignificar isso, porque se a gente não consegue fazer essa criança se ressignificar no conceito de escola como local de aprender, dificulta o nosso trabalho também, porque chegar lá ele não vai querer seguir os comandos, ele não vai querer fazer o que tem que ser feito e automaticamente ele não vai se desenvolver na escola, porque ele já era um rapazinho e não sabia ler direito. Então, ou seja, e já tinha sido reprovado algumas vezes. Então, essa questão também precisa muito ser considerada.
a escola faz parte desse processo, não é algo à parte, né? É um conjunto de coisas. Porque se não houver uma parceria com a escola também, por isso que a gente também entra em contato com a escola, se não houver essa parceria, o nosso trabalho também não funciona. Se não houver parceria com a família, o nosso trabalho também não funciona. Exatamente, né? porque é um trabalho em grupo mesmo, né, Kátia? A gente precisa, porque também não adianta a gente dizer para a criança, mas a escola é legal, a escola nananã, se ele vai lá para a escola e ele não vê isso. Né? Então, assim, a gente também acaba ficando como mentirosa, né? Exatamente. Eu quero acreditar naquela maluca que fala que a escola é legal, eu chego lá e todo mundo me maltrata, né? Então, assim, a gente precisa ter essa parceria, né? De ir lá, conversar com o pedagogo da escola, né? Com a coordenadora, enfim, com qualquer pessoa que seja responsável dentro da escola, para a gente conseguir desenvolver bem o trabalho, né? Eu também, assim, eu atendi uma garotinha já tem tempo, sabe? E, assim, aí foi assim, um caso muito marcante para mim, porque ela estava acho que ela estava com 5 para 6 anos e ela estava ali na fase de alfabetização. E aí ela estava aprendendo as letras e os números. E aí quando a gente estava, e assim, ela não fixava bem. E aí a gente começou pelas vogais. E aí a gente falou pra ela, vamos falar, né? Qual é o nome das letrinhas e tal, nananã. E aí quando ela chegava no O, ela falava bolinha. Era muito lindinha, tadinha. Ela falava bolinha, e aí falava, não, essa não é uma bolinha, essa é uma letra, essa tem um nome, enfim. E a gente foi desenvolvendo assim, né? E era, assim, foi até uma coisa que eu investiguei e até chamei a atenção para a questão da fonoaudiologia. Porque ela falava cilema e não cinema, né? Então ela tinha umas trocas na fala também, e foi uma coisa que eu também trabalhei em parceria com a Fono na época, e a gente detectou que não, que era, né, infantilização ainda, ela tinha 5 para 6 anos. E quando eu fui na escola para conversar, eles me apresentavam todas as queixas. Ela não divide o brinquedo, no dia do brinquedo ela não divide, enfim, eles foram trazendo, a professora e a pedagoga trouxeram bastante questões assim. E aí eu perguntei para ela, mas o que a escola está fazendo para ajudar ela nesse processo? E aí eles não tinham resposta, sabe? E foi ali que eu percebi que o caso estava sendo tratado de uma maneira muito leviana, né? Porque assim, e eles ficaram um tempão assim, falando para a mãe, leva essa menina para psicóloga, leva essa menina para psicóloga. E quando a mãe veio pra mim, ela já estava assim para finalizar o ano, e aí a mãe acabou trazendo, porque ela falou, não, eles vão reter a menina, porque ela não está aprendendo. E assim, a tia foi assim, muito rapidinho, sabe? Porque aí eu fiz o alfabeto móvel, fiz com ela, a gente cortou junto, a gente colou junto, e aí eu dei pra mãe dela levar pra casa. E aí todo dia elas treinavam um pouquinho, sabe? E assim, rapidinho ela se desenvolveu super bem, sabe? Então assim, era mesmo uma questão de um olhar mais atento para a criança, sabe? E também o que acontece também, a gente entende, né, que na escola o professor é 1 para 20, 30, dependendo da escola. Eles colocam uma quantidade muito grande de criança por professor, especialmente nas escolas públicas. Então, nós temos essa noção e conhecimento de que isso acontece. Mas também é importante o nosso olhar, né? Nós não olharmos como números, mas olhar como pessoas. Porque mesmo sendo crianças, são pessoas que precisam ser ouvidas, precisam ser entendidas, e muitas vezes não é. Isso é até mesmo na família. Às vezes a criança quer falar, vai pra lá, depois você fala. Não escuta, né? Não tem a escuta. Aí quando vira adolescente, quer que o adolescente se abra, conte as coisas pra você, ele não vai contar. Já é uma fase que eles não contam nada, que são difíceis para se abrir. E assim, se ele não foi educado a falar das emoções, né, que é aquilo que a gente chama de educação emocional, de inteligência emocional, né, que são habilidades
né, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, vai chegar na adolescência, não adianta cobrar, né, porque aí é briga na certa, né, então assim, não que a gente não possa na adolescência desenvolver sim essa inteligência emocional, né, essa parceria com os pais, mas é mais difícil, né, porque aí a adolescente é cheia de vontade, né, então assim, uma criança que está passando por uma nova fase e que está se tornando um indivíduo mais independente dos pais. Então, por isso que tem que ser construído isso, né? Então, a escola tem como muitas vezes são apontadas, às vezes acho que e os pais, né, ficam chateados, né? Eu sou mãe, eu sei como é. Então, sempre que o pai vai na escola, sempre tem a reclamação. Não é possível que a criança não tenha uma coisinha boa. Então, que o pai possa, que o professor possa falar, ele fez isso. Não, mas ele tem esse pontinho positivo também, né? Porque às vezes derramado em cima dos pais tanta negatividade que ele começa a pensar, meu filho não tem nada de bom, meu Deus, tudo tá ruim. Então, e aí também tem a culpa materna, né, Kátia? Onde é que eu tô errando com essa criança? E aí já viu onde dá, né? Exatamente. Então, assim, o mais importante, né, é que exista o diálogo entre a família, a escola, né, que envolvam essa criança também, né, porque às vezes, na maioria, né, assim, nas escolas que eu conheço, as reuniões são feitas com os pais, né, assim, eles não trazem a criança para participar daquela conversa, né, então, é importante a gente também ter essa criança, ouvir essa criança, né, entender o que está acontecendo, né, porque o nosso olhar de adulto é aquele, a gente precisa descer desse pedestal de que a gente sabe tudo, né, que eu sou adulto, eu estudei, eu sei o que essa criança precisa, eu sei o que essa criança pensa, e não é verdade, né, a gente tem um ser ali, informação, mas que também tem os seus próprios pensamentos, a sua personalidade, informação, né, um monte de coisa acontecendo ali naquela cabecinha. E a gente não pode achar que a gente sabe de tudo que está acontecendo ali dentro, né? Então, é importante a gente envolver as crianças nesse processo também. Com certeza. Gente, alguém mais tem alguma pergunta, dúvidas sobre o que é a psicopedagogia, né? Que nós trabalhamos com estímulos cognitivos, só para recapitular para quem está chegando agora. Né, que a psicopedagogia trabalha com o desenvolvimento cognitivo da criança por meio de estímulos, e aí são usadas as brincadeiras, o lúdico, o que a criança gosta, eu levo isso muito em consideração, quais são as preferências dela, para que quando eu passe uma atividade, eu utilize o que ela gosta para gerar interesse dela, para que ela possa ter um bom desenvolvimento. Então, isso também são coisas que precisam ser consideradas no processo de aprendizagem. E é isso que nós iremos fazer aqui, todas as sextas-feiras, né, Cláudia? Com o atendimento psicopedagógico, que é justamente isso. Trabalhar com estímulos cognitivos, fazer a avaliação psicopedagógica da criança. A avaliação psicopedagógica são testes, né, que nós fazemos com o objetivo de identificar o processo de aprendizagem da criança, quais são os gaps dessa criança, ou seja, quais são os pontos que ela precisa de ajuda para o seu desenvolvimento educacional. É o momento que a gente observa o que a criança gosta, o que ela não gosta, o que ela precisa de fato, né? Por exemplo, ela não gosta de leitura de jeito nenhum, mas ela precisa aprender a ler. Então, na avaliação a gente vai identificando o que mais ela gosta e as atividades são direcionadas. Ao final da avaliação é passado para os pais, olha, para ela se desenvolver nessa área é necessário fazer isso, isso e isso. E aí quando tem necessidade de continuar o acompanhamento psicopedagógico, aí as intervenções serão feitas de acordo com a necessidade da criança. Não é aleatório. Não é trazer o livro da escola que eu vou chegar aqui e vou fazer os exercícios com ele. Não é isso. Ele precisa de incentivo para a leitura.
A leitura ruim impacta em todas as áreas de conhecimento. Como é que ele vai interpretar um texto, como é que ele vai interpretar um problema, como é que ele vai entender a história, a geografia, como ele vai entender se ele não consegue fazer uma leitura plena, né? Uma leitura integral, não decodificar palavras, mas saber fazer uso dessas palavras. Dar sentido para aquilo, para essas palavras. Exatamente. Que é a interpretação de texto, né? Que hoje, assim, a gente ainda brinca, né? A gente, eu digo, mas assim, a gente vê aqueles memes na internet, né? Vendo bolo de cenoura por R$5, a entrega é em tal lugar. E aí a pessoa fala, tá vendendo o quê? Qual que é o preço? Onde que eu pego? Entende? Então, assim, porque a pessoa lê e ela não entende o que ela tá lendo. Exatamente. E assim, informações básicas muitas vezes, né, Kátia? A pessoa não consegue assimilar aquilo, né? Assim, a gente brinca, né? Mas não é nem meme. Mas não é nem meme, porque assim, de fato acontece. Né? Se a gente olhar nesses grupos de compra e venda, de desapegos, enfim, a gente vê muito isso o tempo todo. Você fala, meu Deus, mas está tudo escrito ali. Como que a pessoa não leu, né? Então, assim, não é que a pessoa não tenha lido, tá, ok, às vezes não leu, mas também tem essa questão de não ter, não conseguir dar esse sentido para as palavras. Exatamente. Né? Esse significado, essa interpretação que a gente precisa para tudo. E aí ela se confunde e não consegue, muitas vezes não... E também tem a questão da escrita, da pessoa que não consegue se expressar também, né? Então, às vezes a pessoa tem o objetivo de vender alguma coisa, não consegue vender muitas vezes porque o que ela escreveu não ficou claro. Então, acaba impactando, né? A leitura escrita é essencial para a nossa sobrevivência, porque as pessoas são letradas, né? Letradas que falam assim, elas usam, elas fazem uso da escrita para se comunicar. Sim. Elas fazem uso das palavras para se comunicar. Então, isso precisa ser desenvolvido bem na criança, porque quando chega na fase adulta, as pessoas já tendem a ter menos interesse. Porque, eu não preciso, eu falo do meu jeito e pronto, né? E aí fica complicado, porque aí às vezes acaba impactando negativamente em outras áreas da sua vida, né? Profissional, aí às vezes não consegue uma colocação profissional, porque às vezes não consegue escrever corretamente, falar corretamente, interpretar uma carta. Então isso tudo acaba impactando na vida adulta também. Sim. E Kátia, conta pra gente qual que é o público-alvo dos seus atendimentos aqui no consultório. São crianças a partir de que idade, até que idade, não tem idade, todo mundo que quiser vir pode vir, como que vai ser? E os horários também que você vai estar disponível aqui. Tá. O atendimento, normalmente eu atendo crianças a partir de 4 anos, porque menos que essa idade ainda é muito bebezinho, né? Então não dá para fazer, até porque a psicopedagogia ela é com mais objetivo escolar, né? Então 4 anos a criança já está chegando, só um minutinho, gente. Nessa idade a criança já está na escola e aí já começa inclusive a apresentar as suas questões. E em questão da idade, não tem idade, né, gente? Porque dependendo da necessidade da criança, mas normalmente eu trabalho mais até com adolescentes, né? 17, 18 anos, até a idade do ensino médio, né? Que ainda precisa de apoio. Então, normalmente é da educação infantil, assim, né? Com 4 anos, porque... Inclusive, uma criança que eu atendo já vai fazer 3 anos, né? Quando ele veio pequenininho, acho que foi com 3 aninhos, né? E ele já era diagnosticado com autismo e eu tô com ele, essa semana ele fez 6 anos. Então, depende, né, da necessidade da criança. E aí, os atendimentos na sexta-feira, no horário no turno da manhã e no turno da tarde. Então, a pessoa tem que entrar em contato com o Instituto Aprender. Se você não segue a gente, vai lá, @institutoaprender.top, que lá, inclusive, eu fiz várias postagens explicando o que é psicopedagogia, o que faz o psicopedagogo, explicando várias questões sobre isso.
O mês de fevereiro nós iremos fazer uma série de como estudar. Inclusive, esse é meu trabalho também, ensinar como a criança deve estudar. Porque muitas das vezes ela não consegue ter bom desempenho porque ela não sabe estudar, né? Quem te ensinou? Será que algum dia alguém te ensinou a estudar? Ninguém me ensinou a estudar não, gente. Eu fui aprender depois de adulta. Depois que a gente entra na faculdade e começa a sofrer pra caramba, a gente tem que encontrar um jeito de lidar com aquilo. E normalmente não é ensinado na escola como ele deve estudar. Todo mundo diz que a gente tem que fazer a tarefa, que a gente tem que sentar na mesa e escrever, né? Mas a gente ninguém fala pra gente que a gente precisa de um ambiente adequado, de um horário adequado, né? De ajuda, né? Também, até o fato, né, Kátia, que é importante também, que a gente acabou não comentando, mas assim, o fato da criança conseguir pedir ajuda. Porque tem criança que não pede ajuda. Né? Então, entra nisso aí também. Né? Porque muitas vezes as mães, os pais, né? Não vou dizer as mães, porque não são só as mães, mas os pais, eles meu filho faz tudo sozinho, ele estuda sozinho, tá ok. Só que aí vem o boletim que ele está com nota baixa. Mas ele estuda tanto. Não é que ele estuda tanto, ele está tentando. E não é quantidade de tempo, gente, é qualidade. Porque muitas vezes o que ele está estudando não é relevante. Ele tem que saber identificar os pontos que são mais importantes daquele assunto, que ele precisa entender para conseguir fazer uma boa prova. Então não é só decorar, não é botar ele lá horas a fio, até porque precisa de pausa. Quando chega assim uns 25 minutos, aí o cérebro começa a falhar e já é o momento dele sair, beber água, ver um pouquinho de televisão em 5 minutos para relaxar o cérebro, depois volta para a atividade. Então essa história de falar, vai ficar sentado aí até aprender, ele não vai aprender. Não, só vai traumatizar a criança. Exatamente. Mas essa questão da pausa é muito importante, né, Kátia? Porque assim, eu tenho pacientes que estudam para concurso público. Então, assim, eles estudam muitas horas, né? Porque tem um conteúdo muito vasto para estudar para esses concursos. Enfim, e eu sempre falo, sabe? Assim, dá uma pausa, né? Levanta, vai tomar água. Eu falo para eles assim, olha, vai assistir vídeo de gatinho fofinho na internet, sabe? Porque é disso que o nosso cérebro precisa. Porque eu tenho um paciente que ele tá estudando para concurso, e aí ele fala assim pra mim, Cláudia, daí a hora que eu vou descansar, eu leio. Daí eu falei, mas você leu o dia inteiro, né? Vai olhar os gatinhos fofinhos na internet. Porque senão o nosso cérebro precisa disso, né? Precisa desse momento de folga para conseguir assimilar o que a gente aprendeu e aí ter esse descanso para no dia seguinte conseguir render de novo. Né? Não é uma máquina, gente, não é. Esse negócio cansa, gasta uma energia danada. Quem estuda muito sabe. Gasta muita energia. E outra coisa, né? O que gera bloqueio, eu fiz até um webinar sobre isso, o que gera um bloqueio também de aprendizagem é esse esgotamento também. Porque a pessoa tenta, não está conseguindo, aí gera um bloqueio. Olha, não aprendo mesmo, já tentei. Mas às vezes é porque ela ficou horas ali fazendo aquilo, horas e horas. Não deu pausa para o cérebro precisa de pausa. A gente dorme para fazer registro das coisas. E tem ela, não, fiquei a noite toda estudando. Não adiantou nada. Exatamente. Desculpa, mas não adiantou nada. Gente, é verdade, a gente precisa de descanso, né? É que quando a gente tem insônia, a gente acorda outro dia um trapo. A gente não consegue fazer nada, a gente mal consegue falar. A gente fica lento, o cérebro fica pifando, você tá pensando uma coisa, tá falando outra. Exatamente. Por quê? Não dormiu, gente. O cérebro precisa de descanso, a gente precisa de descanso, né? E ainda mais, pensem vocês nas crianças que estão em desenvolvimento. Quanta coisa está acontecendo naquele cérebro que está organizando toda essa cabecinha, os aprendizados, porque eles aprendem muita coisa durante todo o dia, né? Não é só no momento da escola, né? Porque assim, às vezes ele está brincando e ele aprendeu uma regra nova do jogo, aquilo vai fazer parte dele, sabe? Então assim, às vezes ele aprendeu a usar o micro-ondas hoje porque ele precisou, sabe? Então assim, é mais um aprendizado.
a gente não fica atento nos pequenos aprendizados do dia a dia, né? A gente acha que o aprendizado é o formal, é da escola que vale, né? Mas não é, gente. O nosso cérebro também vai assimilar esses pequenos aprendizados que a gente tem durante o dia. É verdade. A gente precisa pensar mais amplo. Exatamente. E às vezes o cobrar muito da criança, às vezes não é uma boa solução. Tem que ter um equilíbrio, gente. Não pode deixar a corda muito solta, mas também não pode apertar demais. Sim. Porque às vezes o apertar demais, ao invés de deslanchar, depende do perfil da criança também. Às vezes, se você tem criança que funciona sob pressão, que tu vai lá, aperta, ela vai rápido, né? Eu tenho uma filha de 13 anos que funciona sob pressão, então se eu der um start nela, ela vai. Se eu deixar correr frouxa, aí vai relaxando demais. Então depende do perfil de cada um. Então tem momentos que a gente aperta, tem momentos que a gente solta, tem que ter um equilíbrio para que as coisas funcionem bem e a criança tenha um bom desenvolvimento, não só escolar, mas na vida, e saber lidar também com os problemas, né, que a vida vão apresentar a ela. E os primeiros problemas que surgem, gente, são na escola, porque é um momento de socialização, de conflito, de dividir, de socializar, que a gente não sabe. A gente tem... a gente vai ficar horas falando essa live. Mas é porque assim, a gente tem a criança, o primeiro núcleo social dela é a família, né? E aí a gente tem pai, tem mãe, tem tio, tem tia, tem avó, tem avô, tem irmãos, então assim, é um núcleo mais fechado. E é um funcionamento, né? Esse núcleo social, ele tem um funcionamento regrado, né? Que a criança mais ou menos ali vai se adaptando, e depois ela vai para a escola, que é um espaço social muito mais amplo, com crianças de todas as idades, de diferentes educações, né? E de diferentes mundinhos sociais familiares, né? Então, assim, ela precisa aprender a lidar com aquilo tudo, né? Então, essa primeira infância, quando a gente fala da educação formal, não é apenas a educação de aprender a ler, aprender a escrever, né? A criança também aprende a socializar, aprende a dividir, né? Principalmente, né, as crianças que são filhas únicas, né? Que são filhos únicos, aprender a dividir, né? Porque assim, é fácil a gente dividir o nosso brinquedo com a nossa mãe. Agora vai dividir com o coleguinha. Não é tão simples assim, né? Então, são todas essas questões que a gente também precisa pensar quando a gente fala em aprendizagem. Verdade. Então, vamos encerrar nossa live? Vamos encerrar. Então, gente, olha, eu quero agradecer todo mundo que participou, que ficou aqui com a gente. A Kátia vai estar aqui, então, toda sexta-feira no consultório. E a gente está cheio de projeto, né? Assim, a gente quer desenvolver projetos juntas, né? Inclusive agora durante a live eu pensei em um projeto, né? Que a gente vai conversar depois, mas a gente já tem em processo de oficialização, né? Um projeto que que é um trabalho conjunto para preparar tanto a questão pedagógica quanto a questão psicológica, emocional de estudantes que estão se preparando para Enem, para vestibular, para concurso, para provas, né? Como que a gente pode ajudar essas crianças, esses adolescentes a se prepararem de uma maneira mais eficiente, né? Além de ter esse desenvolvimento dessa inteligência emocional, para não deixar que a ansiedade bata lá na hora e a gente esqueça tudo, para não deixar, né, que a nossa insegurança faça a gente marcar a alternativa errada, né, porque isso acontece, eu acho que é essa, não, mas eu vou nessa aqui que é D de Deus e eu vou marcar essa vai ser. E não é, porque assim, eu não confiei no meu taco, né, então a gente precisa considerar tudo isso em situações de prova. Então a gente está com um projeto aí, né, que a gente vai apresentar para vocês assim que tiver tudo prontinho e funcionando. Tá? Então
Então, assim, se vocês conhecem alguém que tá querendo prestar Enem, vestibular, concurso, já fala com ele que a gente vai estar por aqui. E assim, gente, não é só para quem vai prestar o Enem, tá no terceirão, não. É para treineiro também. Quem vem ali no primeiro ano, que está querendo fazer, já ir treinando, né, o processo, para ir até mesmo educando, né, essa ansiedade que bate, né, então vai ser para, assim, a gente vai fazer um trabalho bem abrangente nesse sentido também. E também para aqueles, né, que estão nos isentas da vida e que resolvem, né? Eu tenho amigos que depois dos 40 resolveram fazer uma faculdade, sim, né? Sim. E aí eles querem prestar, fazer vestibular para entrar na faculdade. Então é para vocês também, né? Que muitas vezes estão anos sem estudar, né, Cláudia? E às vezes acham que não são capazes, sim, né? Sim, precisa daquele empurrãozinho, assim, né? Porque não, eu estou em desvantagem em relação do João, mas você não está, não. Não, né? jamais. Né? Tem espaço para todo mundo. E a gente aprendendo a estudar, a gente estudando, né, da maneira correta, né, Kátia? Conseguindo dominar a ansiedade, né? Ter mais segurança no que a gente está fazendo, né? Ter mais autoestima, né? No sentido de ter esse senso de capacidade, né? É muito importante para a gente enfrentar a situação de prova. Com certeza. Né? Então, a gente não pode se boicotar, se sabotar e dizer, o tempo já passou para mim, né? Porque não é uma verdade. A gente tem tempo. Enquanto a gente não fecha a tampa do caixão, não tem tempo. É verdade. Então, é isso, né, dona Kátia? Então vamos encerrar nossa live. Muito obrigada a todas as pessoas que participaram. Compartilha com seus amigos. Se você conhece alguém que não sabe o que é psicopedagogia, que fica confuso, se você conhece alguma criança, adolescente que precisa de acompanhamento psicopedagógico ou psicológico. E até mesmo aquelas pessoas que a gente nem sabe se precisa, mas desconfia que precisa. Exatamente. Tem isso também. Eu acho que o fulano precisa, né? Então, procura a gente, nós estamos aqui com tudo prontinho, tudo arrumado para receber o seu filho, seu sobrinho, seu parente, aquela pessoa que está precisando de um acompanhamento com todo carinho e amor e comprometimento. Somos estudantes continuamente, estamos sempre estudando, fazendo algum curso, fazendo alguma coisa, porque para você trabalhar com essas pessoas, né, que precisam desses estímulos cognitivos, você não pode fazer a faculdade, fiz psicopedagogia, acabou, não. Nós precisamos estar constantemente estudando para poder ter propriedade nas nossas práticas profissionais. E isso é algo que nós fazemos, estudamos constantemente para justamente dar o nosso melhor e atender da melhor forma possível e com qualidade e com profissionalismo todas as pessoas que chegarem aqui no consultório, né, Cláudia? Com certeza, Kátia. A gente estuda para realmente trazer o melhor para as pessoas, né, que procuram o nosso serviço, né, porque assim, a gente não quer ser só mais uma no mercado, né, a gente quer ser excelente em tudo, olha só, que perfeccionismo. Mas não, a gente tenta trazer isso, claro, nos nossos atendimentos, né, e foi até por isso que nasceu essa nossa parceria, exatamente, né, porque a gente tem essa conexão de ideias, essa mesma forma de trabalho, de comprometimento, e foi isso que fez com que a gente realmente se acertasse nessa nossa parceria. É verdade. Então, gente, olha, fiquem ligados que a gente vai trazer novidades em breve, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta que não fizeram durante a live, podem usar a caixinha o inbox também, não tem problema, tá? Eu vou estar disponível, a Kátia também. Lembrando que o Instagram da Kátia é @institutoaprender.top. Não vão encontrá-la pelo nome. Não. Então, fiquem à vontade para mandar as perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, elogios. A gente aceita também. É isso. Tá bom?
Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigada por ter ficado com a gente. Tchau, tchau. Um beijo.